aula de história, tá? Na aula passada nós estudamos aí a descoberta do ouro e as revoltas nativistas, né? Que foram as revoltas que aconteceram aqui no Brasil, de iniciativa principalmente dos nativos. E aí ficou uma atividade, né, para vocês resolverem, certo? Ficou para vocês resolverem aí as páginas 191 a 193 e hoje nós vamos estar corrigindo, tá bom? No material de vocês, né, comecem pela página 191. Nós temos aí, vou passar aqui. Observe a imagem abaixo. Nós temos essa imagem, né, do garimpo. Que atividade econômica, né, está sendo representada na imagem? Bom, gente, aí a garimpagem, né? E essa garimpagem era feita, qual era a atividade econômica? Era a extração do ouro. Então, vocês podem estar colocando aí a extração do ouro, né? Quem colocou com outras palavras, extraindo ouro, selecionando ouro, tá correto, tá bom? Complete a afirmativa abaixo. O Brasil, entre os séculos 17 e os séculos 18, né, foi marcado por vários movimentos denominados por alguns autores de revoltas nativistas, por ser uma luta de nativos, né, os nativos do Brasil, contra os estrangeiros e o domínio português. Então vamos lá recapitular aí. No primeiro, né, você vai completar com o Brasil. O segundo, 18 em algarismo romano. E aí o terceiro tracinho, movimentos. O quarto, nativistas. O quinto, luta. Depois, estrangeiros e por último, português. Então a frase fica assim, ó. O Brasil entre os séculos 17 e 18 foi marcado por vários movimentos denominados por alguns autores de revoltas nativistas, por ser uma luta de nativos, né, nativos do Brasil, contra os estrangeiros e o domínio português, tá bom? Vamos passar aí para a terceira questão. Relacione corretamente. Então, nós temos aí Mascates, Emboadas, Capão da Traição e Thomas Beckmann. Então, vamos lá. A sequência correta fica 2, 1, 3, 4, né? Mascates, né? Os mascates vão ficar aí no segundo quadradinho. Mascate era um nome dado pelos holandeses aos comerciantes do Recife. Emboadas, primeiro quadradinho, nome dado ironicamente pelos paulistas aos forasteiros. Os paulistas chamavam os estrangeiros e os forasteiros de emboadas. Capão da Traição, episódio que consumou a vitória dos emboabas sobre os paulistas, né? Aquele massacre, gente. 4, né? Fica aí no último quadradinho, apontado como cabeça da revolta ocorrida em 1684, foi preso e enforcado, que foi aí o Thomas Beckmann, certo? Então, nós temos a sequência 2, 1, 3, 4, certo? Vamos passar aqui o slide. Quarta questão. O que gerou a revolta de Beckmann, né? Por que os irmãos Beckmann se revoltaram, gente? Então, coloquem aí, ó, a falta da mão de obra para a lavoura e a insatisfação dos colonos maranhenses com a Companhia do Comércio do Maranhão. Vou repetir. A falta de mão de obra para a lavoura e a insatisfação dos colonos maranhenses com a Companhia do Comércio do Maranhão. Tá certo? O que aconteceu com Beckmann, né? Nós acabamos de ver. Ele foi preso e enforcado, né, gente? Como exemplo aí, para que não acontecesse mais revoltas, ele foi preso e enforcado. Quinta questão. De acordo com o texto, o ouro das Gerais, o que aconteceu no final do século 17? Bom, os bandeirantes acharam, né, os bandeirantes paulistas acharam jazidas de metais preciosos no interior, em uma região que eles passaram a chamar de Minas Gerais. Então, coloquem, né? Se colocaram outras palavras, tudo bem. O que é importante? Os bandeirantes paulistas acharam a jazida de ouro no interior, né? A quem eles, em uma região que eles chamariam, né? Que eles passaram a chamar de Minas Gerais, tá bom? Sexta questão, vamos ajeitar, vamos só focalizar aqui melhor.
Em relação à Guerra dos Emboabas, pinte a resposta correta às questões abaixo. Então aí tem a pergunta e você vai pintar. Professora, eu tô sem lápis de cor. Não tem problema, marca aí, né, que dá certo. Em que local aconteceram os conflitos, né, em relação à Guerra dos Emboabas? Gente, aconteceu aí em Minas Gerais. Quem estava envolvido nos conflitos? Nós tínhamos nos Emboabas paulistas e portugueses. Então você pinta ou marca aí paulistas e portugueses. Quem liderava os Emboabas? Manuel N. Viana, né? Foi Manuel N. Viana. Em que ano a revolta teve início? 1707. Todas essas respostinhas estão no texto de vocês, né? Volta, consulta, tá bom? Então você vai pintar aí Minas Gerais, paulistas e portugueses, Manuel N. Viana e 1707, tá certo? Vamos passar aqui para a próxima questão. Sétima, responda ao que se refere à afirmativa a seguir. Em um apelido dado aos portugueses recém-chegados a regiões do garimpo, que significava forasteiro, invasor, aves, os pés cobertos de pernas. Esse apelido qual foi, né, gente? Foi Emboabas, certo? Explique o que aconteceu no Capão da Traição, né? Bom, os bandeirantes paulistas prepararam uma emboscada para os Emboabas, mas a emboscada não surtiu efeito e os bandeirantes foram cercados. Então, vamos lá. Os bandeirantes paulistas prepararam uma emboscada para os Emboabas, mas a emboscada não surtiu efeito e os bandeirantes foram cercados. Em relação aos paulistas e Emboabas, o que fez o novo governador do Rio de Janeiro, Antônio Albuquerque? Bom, ele conseguiu restabelecer a paz, né, entre os Emboabas e os paulistas. Ele conseguiu restabelecer a paz entre os Emboabas e os paulistas, tá bom? Vamos lá. Próxima questão. Circule a resposta correta. Em que ano aconteceu a Guerra dos Mascates? 1710. Em que locais, né, a Guerra dos Mascates aconteceu? Recife e Olinda. Nessa época, qual era o produtor que estava em decadência? Qual era o produto, gente, desculpa, que estava em decadência? Era o açúcar, né, gente? O açúcar tinha desvalorizado muito. 11ª. Quem estava envolvido na Guerra dos Mascates? Na Guerra dos Mascates estavam envolvidos aí os senhores de engenho de Olinda e os ricos comerciantes que moravam em Recife. Então, Guerra dos Mascates, senhores de engenho de Olinda e os ricos comerciantes que moravam em Recife, ok? Bom, pessoal, agora nós vamos aí falar um pouquinho, né, de um outro assunto na aula de hoje, para poder deixar a atividade para vocês. Nós vamos falar sobre a Inconfidência Mineira, ou também chamada Conjuração Mineira, e também um pouquinho sobre a Conjuração Baiana, tá bom? Inconfidência Mineira, né, ou Conjuração Mineira. Primeiro vamos falar sobre ela. A Inconfidência Mineira, né, aconteceu aí na segunda metade do século XVIII. O que aconteceu, gente? A economia mineradora dava os primeiros sinais de enfraquecimento. Teve esse auge, todo mundo correu, né, para descobrir ouro, tudo, mas como tudo acaba, né, o ouro não é um recurso renovável, então, né, teve esse enfraquecimento. E também tinha um problema de contrabando, né? O que é que acontecia o contrabando? Todo mundo queria ouro, então todo mundo dava um jeitinho de pegar uma pepitazinha, uma pedrinha, esconder, enfim, esse contrabando para não pagar os impostos também. O problema de contrabando e escassez do ouro nas minas e a profunda dependência econômica fizeram com que Portugal aumentasse ainda mais os impostos e a fiscalização, né, aqui no Brasil. Então teve essa diminuição de produção, os mineradores começaram a ter dificuldade para pagar os impostos, certo? E aí, gente, se revoltaram contra, né, essa exigência. Isso fez surgir no ano de 1789 em Vila Rica, que é a atual cidade de Ouro Preto, certo? Em Minas Gerais, uma conspiração conhecida como Inconfidência Mineira.
né? E aí nós temos aí, né, esse movimento foi muito importante. E durante o movimento faziam parte vários intelectuais, né, padres, comerciantes, várias pessoas da elite mineira. Dentre eles, né, teve uma pessoa que ganhou um destaque, que foi aí o mascate, né, garimpeiro militar, chamado Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes. E aí, né, todo mundo conhece, né, a história do Tiradentes, o que é que aconteceu com ele. Ele acabou sendo enforcado. Alguns fatores que determinaram esse movimento. A Inconfidência Mineira aconteceu porque Portugal estava cobrando impostos altíssimos, né? E aí também teve o decreto da derrama, que era cobrar impostos atrasados, obrigando os mineradores a entregarem seus bens para saldar as dívidas. E essa cobrança, gente, ela não era amigável não, viu? Eles cobravam de maneira bem pesada, né? Destruíam casas, matavam pessoas, enfim, era uma cobrança sanguinária. Por isso que as pessoas se revoltaram, né? Esse decreto da derrama foi uma lei criada por Portugal, que a cada ano as regiões de exploração deveriam pagar 100 arrobas de ouro, o equivalente a 1.500 quilos. Isso levou o povo ao desespero e, por decisão dos Inconfidentes, a revolta teve início no dia da derrama e tinha como objetivo tornar o Brasil independente, né? Eles pretendiam aí instituir a República, fundar uma universidade, abrir escolas e criar um novo serviço militar obrigatório, tá bom? Os Inconfidentes, claro, né, não tiveram esse sucesso, esse êxito, né, nos seus planos. E aí, Joaquim Silvério dos Reis denunciou seus companheiros em troca do perdão de suas dívidas. E o governador Visconde suspendeu a derrama, né, não fez a derrama. Como resultado da traição de Silvério dos Reis, alguns Inconfidentes foram expulsos do país e outros foram presos. E um dos líderes, Tiradentes, foi enforcado e esquartejado, certo? No dia 21 de abril, na cidade do Rio de Janeiro. Certo? Esquartejado, gente, o que é que significa? Né? Eles cortaram partes do corpo de Tiradentes e levaram para locais diferentes, para que as pessoas pudessem ver, né? E isso amedrontasse aí, que as pessoas não tivessem mais coragem de fazer esses movimentos, tá bom? E aí, né, gente, apesar de frustrada, a Inconfidência deixou uma semente de luta pela liberdade. Por isso que é tão importante, né? Por isso que até feriado é do Tiradentes, porque começou aí, né, despertou essa luta pela independência, tá bom? Nós temos aí Tiradentes recebendo a notícia, né, do enforcamento. Sobre esse assunto, vocês vão resolver da página 196 a 198. E agora nós vamos ver bem rapidinho aí, ó, a Conjuração Baiana. O que foi a Conjuração Baiana, certo, gente? Também foi um movimento, só que surgiu na Bahia em 1798, né? Porém com características bem diferentes aí dos anteriores, né? Principalmente em relação aos participantes, que eram das camadas mais pobres, né? Que eram negros e mestiços. Em Inconfidência Mineira nós vimos que tinha intelectuais, né? Que tinham dentistas, tinham comerciantes, pessoas da elite. E esse não, a Conjuração Baiana foi negros, mestiços, pessoas da população mesmo. Esse movimento, né, foi conhecido aí também como Revolta dos Alfaiates. Tinha como líderes João de Deus do Nascimento e Manuel Faustino dos Santos e defendia a proclamação da República e o fim dos privilégios para os mais ricos. Queria a igualdade social, né, e também a fraternidade e a extinção da escravatura em nosso país. Os conspiradores, né, convocaram a população a participar da luta por meio de papéis manuscritos colocados em muros da cidade. Ao serem descobertos, foram presos e enforcados em Salvador, no estado da Bahia. Tá bom, gente? E sobre isso, vocês vão resolver aí a página 200, tá? Com isso, nós encerramos a aula de hoje. Leiam o texto na íntegra. Eu não faço isso, gente, aqui, porque fica muito cansativo, fica muito longa a aula e vocês acabam não gostando. Mas leiam, releiam, né? Assistam vídeos, consultem outras fontes. E qualquer coisa vocês podem estar falando comigo também pelo WhatsApp, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau.